Beleza, pessoal? Aqui é o primeiro vídeo do canal Bíblia Neles, né? Daniel, sou eu, né? Estou iniciando esse canal e um assunto que eu quero falar hoje é de muita importância, de extrema importância, né? E que nós temos que refletir nisso que eu vou falar agora, certo? Gente, seguinte, ó, vocês sabem que a vida acadêmica, a vida assim na faculdade ela é muito importante, é muito importante que as pessoas busquem uma formação acadêmica, porque isso acrescenta no currículo profissional, isso aí proporciona melhor qualidade de vida e tudo mais, né? Olha só, uma história seguinte, tava lendo sobre uma professora que ela é renomada, ela dava dando aula assim desde das séries iniciais do ensino fundamental até a universidade, né? Eu estava lendo essa história aí. É uma educadora experiente. E essa educadora, ela tem a fé dela, ela é cristã, né? Ela é evangélica. E um dia ela foi questionada por um aluno. Chegou um aluno e disse para ela bem assim: Professora, é verdade? É sério que você acredita em Deus? Que Deus criou o homem do pó da terra? Que É verdade que a senhora acredita que um homem foi engolido por um peixe e que o mar se abriu e coisa e tal? E ela fala num livro que ela é professora há vários anos, né, de diversos segmentos, né, e então ela, seguidamente, ela tinha esses questionamentos, né. Mas assim, tendo em vista nessas experiências do contexto educacional, né, muitas vezes a fé cristã, e a vida espiritual, no caso, elas são relegadas tipo assim, uma mera superficialidade, né? São tratadas de forma superficial. Porque perguntas, frases como desse tipo assim, é, já foi ouvido diversas vezes, não só por ela, como qualquer outro universitário cristão, certo? E aí diversas formas, assim, até mesmo por diversos alunos, né? E a pessoa, o aluno que é cristão, ele sempre é desafiado por ideias de teorias intelectuais, assim, até mesmo assim, que querem forçar a desistir da crença, né, a desistir da fé que compartilha, da fé cristã. Uma coisa assim que é interessante que aquele ambiente secularizado, materialista e também assim até cético dos programas de pós-graduação da universidade tenta assim diversas vezes roubar essa fé, né? Então, baseado em experiências como essa aí, sei que muitos ensinos do conceito assim lançados na vida escolar, né, especialmente no meio acadêmico, né, eles têm confrontado a fé dos nossos jovens cristãos, certo? A universidade, que é um lugar assim de diversidade de ideias, no caso, uma pluralidade de ideias, né? E aí, partindo desse pressuposto, deveria haver uma tolerância, né? E uma liberdade maior para quê? Para as expressões da fé cristã. Mas o que ocorre é exatamente ao contrário. Porque prega-se muito dentro da faculdade, das universidades, né? Sobre tolerância, sobre aceitação. Só que o cristianismo é muitas vezes ridicularizado por, eh, por uma gama, assim, uma grande parte dos cientistas intelectuais. Né? E aí, pelo quê? Por conceitos e preceitos academicistas, não vamos dizer assim, né? Eu não estou falando com isso, incentivando os jovens cristãos a hostilizarem o meio acadêmico, né? A não quererem mais fazer faculdade por causa disso, né? E, e desconsiderarem o meio acadêmico. Não é por causa disso, né? Por causa da fé, né? Porque assim, ó, muito pelo contrário. Como um, como um pregador do evangelho, né? E também já liderei grupos jovens e tudo mais. O que eu digo? Eu digo o seguinte, que jamais
eu ia me opor esse tipo de propor esse tipo de coisa, né? Tipo assim, não vá para a faculdade porque isso não é para ti, porque lá no lugar para cristão. Não, não é nada disso aí. Não é nada disso aí, né? O que eu proponho? Eu proponho aqui o seguinte, que os jovens cristãos, né? Vocês, jovem cristão, né? Que estão lá no meio acadêmico, que já estão na universidade, né? Ou em qualquer assim, outro contexto de ensino, seja médio, superior, enfim, estudem de forma veemente, estudem pra caramba, porque busquem o conhecimento. Por que isso, né? E tem mais, e amem a ciência. Por que isso? Porque que tanto tem feito para o desenvolvimento da vida humana, né? A ciência, né? Mas por que eu digo isso, né? Mas que acima de tudo, além disso, não neguem a sua fé, certo? Tá, mas por que eu estou falando isso, né? Por quê? Porque eu proponho que eles lutem dentro das universidades por liberdade de expressão dos seus princípios de fé e dos seus conceitos cristãos. Que eles tenham, que o jovem cristão universitário, que eles não fiquem acuados ou envergonhados quanto à sua fé, quando a sua crença na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, né? Quando for satirizado por causa da palavra de Deus, porque por pensamentos filosóficos, por teorias de ateístas, né? Porque, olha só, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o que o apóstolo Paulo fala? Eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, diante desse desafio de conciliar a fé cristã com a vida universitária, com a vida acadêmica, né? Temos que considerar importante que o jovem que se propõe a viver a experiência universitária, o jovem cristão, seja em tudo um exemplo. Que as pessoas, antes de qualquer coisa, sejam impactadas pelo teu modo de agir, pelo teu procedimento, pelo teu comportamento, sejam impactadas pelo Espírito de Deus que habita na tua vida, né? Porque não adianta querer passar pela universidade coagido, escondido, envergonhado por causa da fé, ele tá ali mocosado ali na moita ali, né? Não quer que ninguém saiba que tu é um cristão, né? Assim, sem expressividade, né? Eu não me refiro somente à propagação do evangelho, mas também sim, de ser notado como cristão pelas tuas ações, pelo teu modo de agir, né? E ser respeitado pela tua postura como servo de Deus. Mas uma vez eu estava lendo sobre Francisco de Assis, uma vez ele afirmou assim, ó: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário utilize palavras. As nossas atitudes sempre vão falar mais alto do que as nossas palavras, né? Essas palavras do laudo Francisco de Assis, certo? Mas isso aí tem um fundo de verdade nisso, né? Tem um fundo de verdade, né? Porque as nossas ações, elas falam muito mais que nossas palavras. Porque não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra, né? Então, as minhas ações têm que falar por mim. O meu modo de vida tem que falar por mim. A maneira com que eu vivo tem que falar por mim, né? Então, assim, não adianta você querer, na universidade, ser mais um aluno mediano. Por, pra, porque para ser formador de opinião e ser respeitado no teu discurso, é preciso construir um referencial para ser seguido, certo? Porque muitas ideias e preceitos que norteiam uma sociedade nasceram dentro de quê? Dentro das universidades. Por essa razão, os cristãos que estão inseridos nesse meio aí, né, devem desenvolver uma vida estudantil de excelência, certo? Porque com a capacidade devida de produzir conceitos e ideias que vão transformar e nortear o mundo. Então, gente, é preciso ter uma postura coerente na vida de fé
e na vida acadêmica. Tem que ter uma postura, tem que ter aquela coerência, tem que ter uma coisa tem que condizer com a outra, né? Diante de qualquer situação, que tentar questionar ou, ou destronar, desmoralizar a nossa fé, né? Porque nós devemos de ser firmes e jamais negar os princípios ensinados por Jesus Cristo. Sempre devemos de estar preparados e prontos para responder qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós, né? Então é o seguinte, ó, dessa maneira que eu falo, é preciso desenvolver uma vida cristã autêntica, né? Uma convicção profunda do cristianismo, ou seja, tu tem que estar convicto sobre o Deus a que tu serve, sobre a palavra, sobre a Bíblia Sagrada, sobre as escrituras a qual tu pratica, certo? Porque uma busca constante para tornar a fé mais robusta o possível, né? Se aprofundar no conhecimento da Bíblia e uma comunhão diária com Deus, certo? Cultivar aquela comunhão profunda com Deus por meio da oração. Uma coisa também vale salientar, que tudo isso é essencial, não somente para o jovem cristão que está lá no meio, está lá inserido no meio acadêmico, mas também para todos aqueles que desejam manter a sua fé viva, a sua fé cristã viva, certo? Certo, gente? Então é o seguinte, esse é o recadinho de hoje, tá? Então, quem gostou, dá um ok ali, se inscreva no meu canal, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!